Bom dia! Café Comigo tá começando essa minissérie deliciosa que é regravar os vídeos antigos sobre a ressonância harmônica, sobre os meus relatos. Isso foi uma sugestão de uma seguidora que ela falou que depois de um tempo a gente começa a ter uma percepção diferente de tudo que aconteceu com a gente, então achei que foi uma sugestão bem interessante de regravar esses vídeos agora, um ano e meio depois, olhando para trás e tendo outros insights. Então, para quem me acompanhou no primeiro relato, eu falei que eu comecei a tocar onda, minha vida estava tudo ok, tinha acabado de fazer uma imigração para Portugal, morava numa casa boa e tinha um trabalho ok. Quando eu coloquei a onda para tocar, as coisas começaram a desmoronar. O trabalho começou a ficar muito difícil e o meu amigo pediu para eu sair da casa dele. Então, aí começou a segunda onda. Roda a vinheta. Olha, eu tô amando esse momento de café com vocês. Eu tô na esquina do meu trabalho novo, é uma região um pouquinho distante de onde eu moro, mas às vezes eu venho 2, 3 horas antes só pra ficar aqui no café, pra gravar o vídeo, editar, ir pro ar, pra conversar com vocês. Eu tô amando essa nova fase. Então, eu tava falando da segunda onda. Quando a segunda onda começou a tocar, eu tive que sair da casa do meu amigo. E eu consegui um quarto com muita dificuldade, porque ninguém me respondia. Consegui ir para um quarto muito caro e muito, muito ruim. A casa era muito ruim, muito suja. O quarto era muito pequeno e muito caro. Nessa casa moravam 2 pessoas, seria eu e mais 2. O dono era um russo, ele não morava no apartamento, então ele alugou os 3 quartos. Um para mim, um para um brasileiro e um para um português. O brasileiro e o português, eles já moravam lá há algum tempo. Quando eu cheguei na casa, a casa estava uma sujeira, a cozinha tinha crosta de gordura, os móveis todos quebrados, mas eu tive que ser grato naquele momento. Eu estava entendendo que era um processo de limpeza, de cura, que eu tinha que passar por aquilo, então eu não estava reclamando. O banheiro também era muito sujo. Então eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o meu melhor aqui, faz parte do processo, então vamos lá. E aí eu fiz uma faxina geral, eu passei horas limpando aquela cozinha, limpando a casa, encerei, deixei a casa um brinco. Aí eu fui ao mercado, comprei uma orquídea, coloquei num vaso na cozinha, troquei a toalha que estava muito velha, comprei uma nova, arrumei as cadeiras da cozinha, enfim, dei um toque de arquiteto para o projeto. E à noite, quando o pessoal chegou, o brasileiro e o português, eu fui mostrar tudo feliz para eles da minha mudança na casa. Assim, eu não mudei nada móveis do lugar, só limpei mesmo e troquei decoração, uma coisa ou outra. E aí eu fui mostrar para eles, porque eles eram colegas, eles alugavam lá. E o russo, que é o dono do apartamento, ele gostou das melhorias que eu fiz. Aí quando eu fui mostrar para o brasileiro e para o português, eles não gostaram. Eles se sentiram invadidos e eles falaram que eles tinham alergia à flor. E aí eu fiquei pensando, poxa, alergia à flor tem, mas aquela sujeira, aquela crosta de gordura que estava na cozinha não tinha, né? Mas eu entendi que era o ego. E eu entendi que aquele era o meu processo. Então eu fiquei quieto, fiquei na minha. Uma coisa que eu estava super feliz, que eu estava começando uma casa nova, com 2 pessoas novas, aquilo já me deu uma murchada. Então eu basicamente só ficava no meu quarto, eu quase não saía, fiquei muito triste. Porque é a visão da pessoa, sabe? Às vezes quando ela tá com o ego muito inchado, muito inflado, ela não consegue ver o básico. E eu já tinha uma consciência maior, a minha consciência pro ego já estava um pouco mais desperta, que eu conseguia olhar para eles e perceber a dor que eles estavam passando, sem julgamento, porque eu também estava com as minhas dores, mas eu consegui perceber e aquilo não me deixou chateado, só não quis... Eu não quis participar, sabe? Eu falei, tá bom, eles estão no tempo deles, eu tô no meu, então pra não criar mais falta de comunicação, enfim, eu prefiro ficar mais na minha. Nisso, uma vez eu tava assistindo os relatos da segunda onda
E uma seguidora falou que um ex-namorado dela voltou, mandou mensagem depois de anos, era um ex assim, tipo 10 anos atrás, ele volta e manda uma mensagem, ela sentiu que era alguma coisa limpando. E na hora que ela falou isso, eu lembrei de um ex meu que a gente teve um lance rápido, mas foi mal resolvido porque ele voltou pro ex dele e a gente não teve uma conversa final, ele simplesmente me bloqueou do WhatsApp, do Instagram, e ficou essa coisa mal falada. E eu sempre achei que ele ia voltar a me procurar, e isso já tinha se passado 3 anos. E aí quando eu vi isso no relato dela, eu pensei, o fulano vai voltar. E não deu outra. Acho que passou mais alguns dias, ele manda mensagem no Insta. E aí eu pensei, poxa, ele tá voltando porque eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que olhar alguma questão dessa situação toda. E pois a gente voltou, começou a tentar traçar uma estratégia para namorar à distância. Nesse período ele veio 2 vezes para Europa, mora nos Estados Unidos, mas veio 2 vezes para cá. A gente se encontrou no Algarve e depois na Espanha. E foram bons momentos. Só que em algum momento do nosso relacionamento, acho que percebeu que não ia dar certo, que era só um ponto final. E ele fez o mesmo movimento que ele tinha feito da primeira vez. Ele voltou pro mesmo ex e me bloqueou da mesma forma, WhatsApp e Instagram. E aí eu fiquei tipo, poxa, de novo isso. Então, eu tenho uma filosofia que é assim, o universo, ele manda as provas, as dificuldades, e cabe a gente tomar consciência daquilo, interpretar, tirar o melhor proveito e evoluir. Se a gente não quer olhar, se a gente não evolui, se a gente não faz a nossa parte, dali a pouco o universo manda de novo, e manda de novo, e vai mandando de novo, até a gente passar a fase do game. Essa é a alusão que eu faço pra mim mesmo, que eu acho que faz total sentido. Então, quando aconteceu isso pela segunda vez, eu falei, opa, o jogo ele tá se repetindo. O que eu preciso ver disso para poder evoluir? Nisso, eu já estava mais ou menos no meio da segunda onda. Eu comecei a sentir uma tristeza profunda. Passei por um processo de tristeza. Comecei a chorar horrores. Eu me sentia preso em Lisboa. Eu comecei a ter uma sensação assim, poxa, se eu quiser ver minha mãe agora, se eu precisar pegar o primeiro voo e voltar pro Brasil, eu não vou conseguir. Eu comecei a ficar um pouco angustiado com essa ideia de estar morando longe da minha família. Enquanto eu tô gravando o vídeo aqui com vocês, às vezes eu reassisto pra ver se tá faltando alguma coisa, tal. Eu tenho percebido que o som tá ficando um pouquinho ruim, mas é porque tá ventando muito, é final de inverno aqui na Europa, então vocês relevem o som. Então, eu comecei a sentir uma tristeza. Comecei a pensar muito em não querer mais viver. Isso era um pensamento que vinha frequente. E aí vocês imaginam, eu tava com essa situação de término de relacionamento, nessa casa suja, com pessoas que eu não gostava, num quarto muito apertado. Para piorar, na frente da minha janela tinha um terreno vazio, que era um estacionamento, que jovens iam fumar drogas ali na frente da minha janela e ficava gritando até de madrugada. No outro dia eu tinha que acordar para ir pro trabalho cedo. E o trabalho estava muito estressante porque as pessoas ficavam caçando confusão entre si, ficavam brigando por pouca coisa, e sem contar que era um trabalho muito pesado. Então eu comecei a passar por uma fase muito estranha, onde tudo estava muito intenso, muito pesado para mim. Nessa fase eu não estava conversando mais com aquele meu amigo que eu morava no apartamento dele. Eu também estava magoado com a situação toda e eu estava me sentindo muito sozinho. Então foi uma fase que, se eu quisesse passar um dia inteiro em silêncio, eu conseguia, porque eu não tinha com quem conversar. E foi aí que entrou o canal. Foi nessa época que eu criei o canal para externar. Se alguém lembra, no começo do Instagram do canal, eu vinha muito pra desabafar,
de falar que eu estava precisando de ajuda. E muitas pessoas vinham compartilhar suas dores comigo também. E muitas pessoas falavam assim, nossa, Aline, eu tô passando por isso e por isso e por isso, por essa situação. E de repente eu começava a ajudar aquela pessoa e aquilo me fazia bem. Então meio que desviava a atenção da minha dor. E o canal, eu comecei a dedicar a atenção pro canal. Nessa época também eu ligava pra minha terapeuta chorando, falava assim, eu não aguento mais, eu sou sozinho, eu vou ser sozinho, nada dá certo pra mim. Eu comecei muito a ter esse sentimento de vitimismo, sabe? De que as coisas não eram pra mim, que eu fiz a pior escolha do mundo ter vindo pra Portugal, ter aberto mão da minha vida que estava numa fase tranquila no Brasil. Comecei a ter dúvidas da ressonância, até que ponto eu queria realmente olhar para as minhas questões, sendo que estava confortável para mim, talvez eu não precisasse daquilo. Se a primeira onda, ela limpou, me colocou em movimento e começou a limpar questões físicas, né? Eu comecei a ter catarses físicas. A segunda onda, eu comecei a ter catarses emocionais. E eu posso garantir para vocês, entre escolher uma catarse física, ter diarreia de 1, 2 semanas, fazer xixi na cama, ter febre e ter catarse emocional, eu prefiro 1000 vezes ter catarses físicas, porque a emocional é uma dor horrível. Ela é quase que dilacerante, assim, o meu coração teve que ser forte. Teve uma situação em específico que eu acordei. Foi logo depois do término do relacionamento, acho que 1 ou 2 dias depois, eu tava muito mal, eu só chorava, dormia pouco. E eu acordei com uma sensação de ânsia de vômito. Eu imaginei que era porque eu tinha dormido mal, porque era um sentimento de tristeza muito forte, enfim. Eu lembro que eu peguei o celular para fazer um stories, para falar com vocês, que eu não tava me sentindo bem, que eu tava passando por uma catarse, e veio um sentimento de vômito. Aí, tudo bem, me troquei, fui pro trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, eu fui percebendo que eu fui ficando mais encurvadinho, eu não conseguia manter a coluna ereta. Nisso tava a Cris, ela tava limpando lá a loja que eu trabalhava, eu tinha que abrir a loja, e eu fui me encurvando cada vez mais, eu tive que deitar no chão do tapete da loja, e comecei a sentir muito frio, eu tremia muito. Até que eu liguei pro meu gerente e falei assim, olha, fulano, desculpa, eu não vou poder trabalhar, que eu tô passando muito mal. Aí chamou uma colega pra me substituir. Eu voltei pra casa, eu morava acho que uns 10 minutos a pé do trabalho. Eu demorei, sei lá, 40 minutos, eu fui parando, foi muito mal mesmo. E eu cheguei em casa, vomitei muito, deitei e dormi. Dormi acho que por 2 dias, assim, 2 dias dormindo só queria saber de dormir. Em algum momento desse período que eu estive em casa, eu precisei ir ao mercado fazer compra, porque eu não tinha comida em casa. E quando eu entrei no mercado, o cheiro estava tudo muito intenso. Quando eu entrei na porta do mercado, eu senti cheiro de peixe, eu senti cheiro de sujeira, eu senti cheiro de mofo, eu senti cheiro de doce, sendo que eu tenho desvio de septo, então eu não sinto cheiro bem. Isso é uma cirurgia que eu preciso fazer, mas naquele dia em específico eu tava muito à flor da pele. E eu voltei pra casa e vomitei mais. Passou 2 dias, eu melhorei. Nessa fase que eu tava muito mal, por causa do término do relacionamento, eu não conseguia ficar comigo mesmo. Eu percebi que eu não tinha amor próprio. E aí na terceira onda eu já fiz a lista, eu já pedi amor próprio. Porque eu tive consciência pela segunda onda que eu estava passando por isso, então isso me abriu os olhos. E aí, como eu estava muito mal comigo, eu não queria ficar sozinho comigo mesmo. Então eu saía do trabalho, eu ia andar por Lisboa. Eu ficava andando sem rumo, às vezes eu ficava andando 2, 3 horas. Eu saía, por exemplo, 7 horas do trabalho, às vezes eu voltava para casa 10 da noite. Nessa época eu não queria fazer ginásio, não tinha paciência. Comecei a comer muito mal, comia bastante porcaria e gastava horrores. Nessas caminhadas que eu fazia, eu parava num lugar, comprava um óculos que eu não precisava, comprava uma bolsa, comprava uma roupa, por impulso, por necessidade. Eu tava muito doente, assim, eu tava sangrando. E aí era uma forma de tentar desviar aquela atenção.
Foi uma fase bem difícil. Só para vocês terem uma noção, convertendo em reais, eu acho que eu gastei uns 6 mil reais com bobagem num mês, facilmente. E eu falava isso com a minha terapeuta, eu falava assim, olha, eu tô passando por uma fase que eu não consigo voltar para casa, eu tô muito triste, eu não aguento mais. Foi muito punk. Nessa época em específico, eu precisei muito da minha terapeuta, por isso que eu falo para vocês que quando vocês estiverem passando por catarses, vocês em algum momento vocês vão precisar de um auxílio de uma terapeuta, de um psicólogo, enfim, de um amigo querido, de quem quer que seja, porque é muito intenso. E a Denise, muito querida, ela me ouviu, soube dar bons conselhos. Foi no momento que ela me tratava e tratava do meu ex também. E como o meu tratamento já estava num nível um pouco mais avançado e do meu ex estava começando, ela ficou com ele e ela me passou para a professora dela. Eu achei que foi uma maneira muito gentil de contornar essa situação, de ter que lidar com as duas pessoas e, enfim, eu achei que foi uma maneira muito profissional dela de conduzir a situação. Enfim, eu estava muito doente, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia entender muita coisa. Foi uma fase bem difícil. Espero ter podido crescer com tudo isso que eu aprendi nessa segunda onda. Recentemente eu fiz uma enquete no Instagram, perguntei pro pessoal qual foi a onda mais difícil de todas, porque lá tem pessoas que já estão na 9ª, na 10ª, na 5ª, e aí a maioria das pessoas disseram que a segunda onda é a mais punk. Então eu acho que é uma fase mesmo, eu acho que a primeira camada, a primeira onda, ela é mais superficial, depois ela vai entrando e vai limpando mais, a segunda onda talvez ela seja mais emocional, enfim. E aí, a onda dura 3 meses, né? Eu passei 1 mês e meio chorando, triste, depressivo, com uma energia bem lá embaixo. E no último dia, quando acabou a onda, eu já tava sem namorado, tava quase perdendo o emprego, e tava nesse quarto que eu não conversava com ninguém e sem amigos. Quando acabou o último dia da última onda, eu tive aquele sentimento de alívio, graças a Deus. E, pasme, no outro dia a minha energia já estava voltando, já estava me sentindo muito mais feliz, muito mais animado. Nessa fase da segunda onda, que estava passando aquela fase intensa de catarse emocional, eu não conseguia meditar e também não conseguia fazer o Ho'oponopono, não conseguia me conectar comigo. Eu não conseguia ficar parado escutando uma musiquinha bacana, não conseguia nada. A sensação que eu tinha é que eu queria só reclamar, eu queria externalizar, verbalizar sentimentos internos que estavam vindo à tona. Eu tinha muita raiva do meu ex, eu tinha muita vontade de falar muitas coisas, mas ao mesmo tempo que eu organizava os pensamentos na minha ideia, eu já tomava consciência que era a minha criança interior que estava magoada. Então eu também tomei consciência que a minha criança interior estava doente. Então na terceira onda eu pedi a cura da criança interior. Então eu fui tomando consciências na segunda para pedir na terceira. Então eu pedi amor próprio e cura da criança interior. E aí eu fui percebendo que a maioria dos sentimentos que eu estava tendo até então na segunda onda era relacionado à criança interior e que o drama era maior do que realmente ele existia. Estava mais na minha cabeça do que exatamente acontecendo. Bom, terminei a segunda onda nesse contexto, sem namorado, passando por uma fase horrorosa, super difícil, numa casa que eu não queria estar, pagava super caro no quarto, com as pessoas, umas pessoas difíceis. No meu trabalho, nessa época a gente contrataram um novo gerente, e esse novo gerente também maluquíssimo, cobrava umas coisas super desnecessárias, a equipe tava meio maluca, e eu tava cada vez mais cansado, de saco. E no final da segunda onda eu já tava... E assim, eu mandava currículos para outras lojas, para outras empresas. Eu queria muito voltar para a área da arquitetura.
Então eu mandava uns 15, 20 currículos e ninguém me respondia. Eu já comecei a entregar os pontos. Eu comecei a falar comigo mesmo, assim, do tipo, olha, eu acho que ter vindo para Portugal foi um erro. Você nunca vai ser aceito aqui como arquiteto ou trabalhar na área da arquitetura. Então aceita que essa vai ser sua realidade agora. Eu já estava começando a achar que eu ia aposentar em loja de roupa, ou na restauração, restauração é tipo trabalhar em lanchonete, restaurante. Eu tava achando que essa ia ser a minha vida e tava muito pesado pra mim, eu não tava conseguindo me conectar comigo, sabe? Então eu terminei a segunda onda com esse sentimento assim do tipo, essa vai ser minha vida a partir de agora, tá tudo certo. E eu tava com medo de pedir a terceira onda, porque se a segunda foi difícil, imagina a terceira. E, enfim, amanhã, no próximo vídeo, eu vou falar de como foi a minha terceira onda. Começaram a surgir coisas, mistérios, novidades, que me deixou muito feliz. Na terceira onda eu comecei a ver o avanço já de coisas físicas. Uma coisa que faltou eu falar. Começaram a aparecer situações de eu ter que pagar alguma coisa extra. Por exemplo, o meu contrato com a casa onde eu morava era o quarto, 500 euros, que é caro, por um quarto naquele nível, pequenininho do jeito que era, sujo do jeito que era. E aí o dono do apartamento falou que tinha mais as despesas, que variava entre 15 a 20 euros. E eu, tá bem. E que a limpeza era por conta dele. Só que quando eu entrei no apartamento, não tinha limpeza, a gente tinha que comprar produto de limpeza, então só na primeira vez eu gastei muito, gastei tipo uns 20 euros. E eu no primeiro mês, só de despesas, no primeiro mês ele cobrou 20, depois no segundo cobrou 30 ou 40, daí eu falei, opa, peraí, mas sendo que eu nem tava... Eu não tomava banho em casa para economizar gás, luz, eu tomava no ginásio. E aí eu ficava falando assim, mas como? Se eu tô economizando, não cozinho em casa, não uso gás, não tomo banho. Aí porque ele tinha falado que as despesas tinham aumentado porque eu tinha entrado. Daí eu falei pra ele, olha, mas eu não cozinho em casa, eu não tomo banho em casa, não faz sentido pagar mais. 50 euros é tipo 250 reais a mais do aluguel. Então eu comecei a perceber que apareceram situações para eu pagar uma coisinha a mais. Daí eu tinha um plano de telefone que eu fui cancelar, começaram a aparecer um monte de novidade para pagar, tipo, agora tem que pagar 70 euros. Aí eu paguei, agora é 120. Aí meu nome foi pro contencioso, é como se fosse pra justiça. E aí porque eu descobri que tinha mais uma dívida de 100 euros. Aí eu fui tentar perceber o que estava acontecendo, porque as pessoas não me explicavam direito. Comecei a ficar nervoso, porque o dinheiro estava indo. E aí eu cheguei na gerente da empresa e falei assim, olha, tem um documento que você me dá que eu não tô devendo mais nada aqui? Ela, não tem. Eu falei, mas quem garante então que mês que vem que vocês vão falar que tem mais uma novidade para eu pagar? Aí ela falou assim, eu garanto. Mês que vem meu nome tava no contencioso de novo por causa de 10 euros. Aí eu fiquei tão nervoso, eu voltei lá e falei, escuta, mas você falou. Mas era tudo no verbal, sabe? Era a minha palavra contra a dela. E eu comecei a ficar com ódio dessas despesas que ia aparecendo. Quando eu tava nesse auge da crise, da catarse, eu achei que fosse enlouquecer. Em alguns momentos, assim, parecia que a minha cabeça queria gritar. Então esse foi o contexto que foi finalizado a minha segunda onda. Eu estava totalmente desequilibrado e o meu externo, né, a minha realidade externa estava refletindo o meu interno. A minha casa que eu morava estava refletindo a minha casa interna. A mesma bagunça que eu estava por dentro, eu me via refletido fora. Se na primeira onda, quando começou, eu estava numa casa bacana, legal, quando eu não queria olhar para a espiritualidade, a minha vida estava boa. Depois que eu comecei a olhar para a espiritualidade, a minha vida desandou. Nesse sentido, sabe? De você olhar tudo, móvel quebrado, cama quebrada, tudo quebrado. Aí você fica, poxa, eu nunca tive nesse patamar. E agora, depois de adulto, agora eu tô passando por isso, sabe? Nem no Brasil, nunca
Nunca tive móveis estragados, agora eu tô passando por isso, que coisa maluca. Então a segunda onda foi quase que um espelho. Ela vira um espelho para você e você vê todo o seu interno, toda a bagunça que tá dentro de você, e é assustador. Eu achava que eu fosse uma pessoa mais equilibrada, mais coerente, mas eu descobri muitas fraquezas, muitos medos, muitas sombras que foi necessário ter visto na segunda onda. Sofri bastante, tá? Então quem for passar pela segunda onda, ou sei lá, às vezes essa segunda onda ela adianta, ela vem para a primeira, ou posterga, vai para a terceira, mas quem for passar por situação semelhante a essa que eu tô relatando, saiba que é um processo de dentro para fora, tá externando, tá? Então é isso, já tá dando meu horário para ir trabalhar. Beijinho. Esse foi o contexto final da minha segunda onda. Eu tava totalmente desequilibrado, mas muito aliviado, porque tinha acabado de tocar a segunda onda. Então já sabe, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curta, compartilha, se inscreva, porque é muito importante para mim, porque mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar para outras pessoas também. Um beijinho, tchau, até amanhã com o relato da terceira onda.